E é esta segunda besta que coloca uma marca, uma testa na mão direita ou na fronte de todas as pessoas. Mas se qualquer governo de qualquer país, ou mesmo o governo mundial que já está se desenhando aí, e não é teoria da conspiração não, Seja muito bem-vindo ao novo tema. A marca da besta não foi para nós. Assista até o final e vocês saberão como era essa marca e quem recebeu. Vamos ouvir uma parte do discurso de Rodrigo Silva, depois eu apresento a prova dos 9. Está em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 até o versículo 18. E diz assim: a todos os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. A rigor, não existe uma besta, porém duas bestas, dois paquidermes, duas feras, uma que sai do mar e tem todas as características de um ser religioso, e outra que sai da terra, que tem todas as características de um ser político. Essa besta que sai da terra, que é um elemento político, é ela que dá força política à primeira besta para que essa se torne uma senhora da humanidade e tenha hegemonia sobre todos os povos. Essa é a súmula de tudo que nós estamos vendo aqui. E essa besta que surge da água, do mar, ela por sua vez recebe o poder do dragão. Então ela mesma não tem poder em si, porque essa besta inicial que surge do mar, ela recebe o poder do dragão. O dragão dá autoridade dela para a besta. E quem é o dragão no Apocalipse? É o próprio diabo. E é esta segunda besta que coloca uma marca, uma testa na mão direita ou na fronte de todas as pessoas. É de fundamental importância vocês continuar no vídeo e prestar muita atenção, porque o livro do Apocalipse, ele é muito complicado de entendimento. O livro do Apocalipse não é uma visão futura. O livro do Apocalipse, ele está baseado nas profecias dos profetas. Ele está enquadrado nos 4 evangelhos. O livro do Apocalipse, ele também está baseado na história dos reis e dos imperadores da primeira era cristã do século I. Vamos começar lendo no capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante. Tenha muita paciência agora, para que você venha entender a quem o apóstolo João, na sua simbologia, estava se referindo. A besta que emergiu da água, a besta que emergiu da terra, quem foi esse dragão e como foi essa marca na fonte e na mão direita. Então, vamos lá. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça, o nome de blasfêmia. Verso 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão, preste bastante atenção, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Isso aqui só é simbólico, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta,
E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe deu autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Céu aqui é palácio. Verso 7. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, que era o povo judeu da época, e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. O livro da vida era aceitar Jesus, crer que Jesus era o Filho de Deus, crer que Jesus era o Messias que havia de vir. Vamos lá, verso 9. Aquele que tem ouvidos, ouçam. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Se alguém há de ir para o cativeiro, se alguém tiver de ir preso, para a prisão irá. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos aqui rapidamente. A besta que saiu da terra, que é a segunda besta. Vamos lá. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Aqui isso é simbólico. O 12. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. 14. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem, aqui é simbólico, porque a imagem não recebe fôlego de vida. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, do modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Seu número é 666. Então, essa simbologia do apóstolo João, do capítulo 13, ele estava se referindo a 2 imperadores e uma imperatriz da primeira era do século I. Então vamos lá. A besta que saiu do mar estava se referindo ao imperador Nero César. Esse dragão que deu todo o poder e autoridade, a besta que saiu do mar, que foi o imperador Nero César, estava se referindo à mãe do próprio Nero César, a imperatriz chamada Agripina, que foi, na época, uma das poderosas mulheres da dinastia Júlio-Claudiana, que, segundo a história, essa imperatriz, mãe de Nero, Agripina, foi a responsável de ter envenenado o seu marido atual, imperador Augusto César, para que Nero assumisse o trono do poder imperial. E no início ali da posição de imperador, muitos elogiaram Nero e a sua mãe por ter colocado ele no poder, já que nesse verso 5, com o passar do tempo,
Nero blasfemou, envergonhou o seu reinado. Começou matando o seu irmão britânico, mandou matar a sua mãe, imperatriz Agripina, matou também uma das suas esposas que estava grávida, e até mesmo, segundo a história, Nero foi o responsável, causador, nos anos 64, de ter incendiado uma boa parte de Roma. Depois colocou a culpa nos cristãos daquela época. E também foi um dos maiores perseguidores e mártires dos cristãos. E digo que, de passagem, Nero César foi uma besta muito cruel e perversa, ao ponto de outras autoridades ir contra ele, aonde ele temeu, a ponto de cometer o seu próprio suicídio nos anos 68. Então, vamos lá agora na besta que emergiu da terra. Antes que eu esqueça, porque vai servir para a gente entender a segunda besta que saiu da terra, na época do imperador Nero César, ele também tinha levantado uma estátua com a sua imagem e botou na entrada do seu palácio. Então, com a morte dessa besta, Nero César, em 68, de 68 aos anos 69, passou 4 imperadores. Esse 4º imperador foi o imperador Vespasiano, que foi a segunda besta na simbologia de João, a partir do verso 11. Porque Vespasiano foi a segunda besta que saiu da terra. Há quem diga que a besta que saiu da terra foi o imperador Nabucodonosor, porque o imperador Nabucodonosor também levantou a imagem lá na praça e mandou todos os povos da terra adorar aquela imagem que ele tinha levantado. Só que essa imagem que Nabucodonosor tinha levantado não tinha nada a ver com Nero César, com a primeira besta Nero César. Porque até então Nabucodonosor não mandou botar a marca na testa e na mão direita de ninguém na época, segundo a história. Então, está mais enquadrado essa simbologia de João, da besta que saiu da terra, ao imperador Vespasiano. Por quê? Porque, segundo a história, o imperador Vespasiano tinha também levantado uma imagem, como Nero tinha projetado na sua época. Então, todas aquelas pessoas que não adorassem a imagem da primeira besta, que foi essa imagem que Vespasiano levantou semelhante a de Nero, seria morto. E todos, naquela época, para comprar e vender no comércio, tinha que ter a marca na fonte e na mão direita. E que marca era esta? A marca era o próprio nome de Nero ou a sua própria sigla 666, que também se refere ao próprio nome de Nero. Olha o que está aqui no verso 17. Para que ninguém pudesse comprar presente da época, nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. A marca da besta era para as pessoas da primeira era, do século I, para poder comprar ou vender no comércio, tinha que ter a marca, que era o nome de Nero, ou a sigla do seu nome, 666. Mais uma vez,
eu vou falar para acabar com esse terror psicológico, principalmente no meio do povo evangélico. A marca da besta não é para os dias de hoje e nem para os dias futuros. A marca da besta foi para a primeira era do século I. Já deu para vocês entenderem? A partir de agora, procure viver na paz e no amor de Cristo. Por favor, desfrute da vida enquanto pode, sem terror e baratinho dos Senhores dos Anéis. Ficamos por aqui, um forte abraço, até a próxima!